Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações, e você está aqui comigo para a gente corrigir a prova que aconteceu no domingo agora passado, da Corpo de Bombeiros, acho que para condutor, não é isso? Me perguntaram, eu estou gravando esse videozinho só para a gente dar o gabarito, rapidamente as explicações, só para a gente fechar uma questão juntos, tá bom? Eu sou o professor Diego Amorim e no final a gente conversa, pode ser? Então vamos lá? Então vamos ver, olha só que bacana isso aí. Primeira questãozinha nossa aí. Para que a construção de coesão, o sentido original do texto sejam mantidos, a conjunção mais em quis telefonar, mas o telefone não dava sinal, que é adversativo, pode ser substituída pelo quê? Pelo porém. Então, se você for aí, ó, esse porém aqui é o único que dá vazão a essa questão. Então, letra A, número 1, letra A, porém, mantendo seu valor contrastivo, que é o valor de adversidade. Na questão de número 2, está escrito assim, o título do texto, após a leitura do trecho, o transcrito traduz. O título do texto é impotência. Então ele diz assim, imparcialidade do narrador, está errado, não é imparcial. Aí ele diz um estado que, através de uma progressão, avança a níveis de maior importância e impacto, porque primeiro ele era impotente dentro de casa, depois isso passou a ser impotente para fora, para ajudar aquela senhora. Então essa letra B é a correta, tá? Na C, a intenção do autor em atribuir característica específica ao personagem não tem característica nenhuma ao personagem, apenas ele é solitário, não tem nada a ver com impotência. E um estado de desmotivação apresentado logo no primeiro parágrafo. Ele não está desmotivado, ele é uma pessoa solitária, beleza? Tranquilo? Então, letra B de bola, 2B de bola, vai anotando aí. E a gente tem 3. Um recurso textual indicado... ou indicando, aí lá no finalzinho do parágrafo está dizendo que é transcrito entre cidade e grande monstro débil. Quando ele fala cidade como um grande monstro débil, ele está fazendo uma comparação por semelhança. Para ele é um grande monstro débil mesmo. A cidade é débil de debilitada, de não atender as pessoas. Então a 3 fica a letra C de cavalo. Beleza? Tranquilão? Na 4 é só comentários, hein, gente? Só comentários. Na 4, o homem estava só em casa, chegara tarde, exausto e molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera sem prazer uma comida fria, considerando que a mesma palavra analisada sob a ótica morfológica pode assumir diversas funções, quando analisada de acordo com a sintaxe, assinale a afirmação correta acerca do trecho destacado. Na 4, então, ele quer assim, o só foi empregado como exemplo de denotador de inclusão. O homem só estava em casa, não, estava em casa só, sozinho, né? Ele não é nada de inclusão, na verdade. As palavras só e exausto e mortificante pertencem à mesma classe gramatical, adjetivo, adjetivo e adjetivo, sendo determinantes do mesmo termo. Aí não, porque mortificante está falando da viagem. A viagem é mortificante, não o homem. O homem só, o homem exausto, tudo bem, mas mortificante é a viagem. E aí ele diz assim, a expressão em casa e o termo tarde denotam circunstâncias diferentes. Em casa é lugar e tarde é tempo. Mas desempenha a mesma função sintática. Sim, a mesma função, que é a função de adjunto adverbial. Beleza? Adjunto adverbial. Circunstância é o nome do adjunto. Então, lugar, tempo, meio, não é? A gente tem um monte aí. A negação. Mas aqui ele fez o quê? Ele fez desempenho a mesma função sintática, verdade, mas com circunstâncias diferentes, verdadeiro. Beleza? Vamos acompanhando aí. Então a 4 é a letra C. A expressão sem prazer, alguns marcaram essa, constituída de preposição mais substantivo, pode ser substituída por assim, já que também se trata de um advérbio. Não posso substituir um advérbio por outro, sem prazer é a maneira, e quando ele fala assim, eu acabo, eu não tenho mais o mesmo sentido. Ele comer sem prazer uma comida fria, comer assim uma comida fria, o sem prazer ficaria sem o sentido original se eu retirar, tudo bem? Na 5 ele fala assim, 5. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, há 2 ocorrências de emprego do verbo impessoal, verbo haver, né? Um exemplo do outro verbo que também possui tal característica pode ser indicado em... Logo na primeira ele já dá logo isso, ó, faz 3 anos que eu não ouço a sua voz, faz 3 anos, é um sentido de tempo, o verbo impessoal, o verbo fazer, portanto ele fica no singular, por isso que ele está no singular aí. A 5 é a letra A, moleza? Tranquilão? Na 6 ele diz assim, ó, uma paráfrase possível para
uma paráfrase possível para o verso "Para que lhe serviu beber em tanta luz?" está indicada em paráfrase é reescritura de um texto mantendo o mesmo sentido. Para isto lhe serviu beber em na. Ele está perguntando para que serviu, não é para isto. Por que serviu-lhes? Por que essa B aí está errada? Na verdade, no sentido ela está certa, na escrita ela está quase correta, não fosse o lhes, que deveria vir antes do verbo, porque o porquê aí é um fator de atração, é uma conjunção que a gente chama de conjunção subordinada, não subordinativa. Então ela puxa o lhe para antes, ele tinha que estar em próclise. Por isso a B está errada, tá? Agora, o outro porquê beber em tanta luz serviu, ele está errado, porque é uma pergunta, devia ser separado o porquê, e mesmo assim estaria completamente, né, sem sentido em relação ao texto. Agora a D de dado não, a D de dado está lá. Para que serviu a eles, que substituiu o lhes, beberem tanta luz? Então a 6, letra D de dado. Na 7 ele fala assim, ó, há 2 questionamentos no início do texto que expressam principalmente. O questionamento no início do texto era um texto de poesia, né? Então ele fala assim, atributos do eu lírico perseguindo em todo, ele fala onde é que estão os meus verdes, os meus azuis, né? Então ele fala, os atributos do eu lírico perseguido em todo o texto, não é atributo dele. A conclusão do eu lírico diante da constatação de uma situação problemática, ele não está concluindo, ele está questionando, ele começa questionando para ver se conclui no final. E aí ele fala assim, a intencionalidade do eu lírico, que é o narrador de uma poesia, em relação ao seu interlocutor, que somos nós, estimulando a reflexão. Verdadeiro. Quando a gente faz esse tipo de pergunta a gente chama de dubitação, tá bom? Dubitação significa você perguntar alguma coisa para alguém, sabendo que aquela pergunta ela não vem de forma diretamente respondida. Isso é dubitação, que é o que ele fez lá. Então, a sétimazinha, nossa bonitinha, fica a letra C, normal. Vamos negar a D. Estou corrigindo para você rápido, porque eu sei que você fez a prova ontem. Te interessa o gabarito, amanhã sai, ou terça-feira, vamos falar assim, é melhor, sai o oficial. Se tiver alguma coisa errada, manda para mim as informações que eu vou publicar os gabaritos ou os recursos das questões objetivas de graça para vocês, tá bom? Beleza? Os argumentos. Tamo junto? Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó, na 7D, o desejo de que as respostas aos questionamentos apresentados sejam dadas pelo interlocutor de forma clara e objetiva. Ele não quer esse desejo, ele não pergunta onde estão meus verdes para saber onde estão mesmo. É uma pergunta para que ele responda no final da frase, né? Do poema. 8. O texto apresenta como núcleo temático, quer dizer, o tema do texto, qual é? A número 8 a gente vai fazer por exclusão, porque tem 4 erradas e uma mais ou menos, né? Então vamos lá. Ele fala o sentimento que frustra a possibilidade de reação diante do inevitável progresso, considerando os benefícios por ele trazidos. Ele não disse benefícios no texto, então tira. A constatação de que o acelerado crescimento urbano é o grande responsável pela irreversibilidade do processo de desumanização. Ele não falou nada de desumanização, então você tira. Na letra C, que é a mais correta aí, o progresso como agente da transformação em que a destruição se faz necessária para que os objetivos específicos sejam alcançados, quer dizer, construção de prédios, o crescimento, o progresso, é a única que a gente não consegue negar no texto, apesar dele não dizer explicitamente isso. E a completa desumanização, ele não fala de desumanização, então a gente tira por exclusão, letra C, essa aí deve dar problema no gabarito, né? A 9, penúltima, fala de frente à janela onde trabalho. A ocorrência de crase vista no verso destacado possui a mesma justificativa observada em. Olha que coisa louca que ele quer aí. Ele quer a mesma justificativa, não é se a crase está certa ou errada, apesar de colocar algumas erradas aí, ó. Por exemplo, a letra A está errada, não existe crase antes de verbo, por ele não ter artigo. A esquerda e a janela é exatamente o adjunto adverbial de lugar, a locução adverbial de lugar, que leva a crase por ser uma locução feminina, toda locução feminina tem crase. Então a letra B nesta prova é a correta, nessa número 9 é a correta. Foi chamada à toa também recebe crase, só que não é de lugar, então à toa é modo, então entre a B e a C, a B é a que mais recebe crase de acordo com aquilo lá, adjunto adverbial de lugar.
não havendo participado, se desciar daquela situação, e é necessário que a criança peça ajuda à professora, tem crase normal, está certa, mas não é pelo motivo de locução adverbial de lugar, né? E a última questãozinha é essa daí, a última questãozinha 10. De acordo com a seleção lexical e semântica do texto, pode-se compreender que seleção de vocábulos e semântica era um texto de Melô Fernandes e a resposta correta aí é a letra C de cavalo, porque ele fala a precisão da informação não depende de nenhuma das duas seleções, falso, depende sim, porque elas se comunicam e nós, interlocutores, não entendemos muito o que ela quer, mas elas se entendem entre si. A vaguidão presente na comunicação possibilita uma intimidade maior entre os locutores, não é a vaguidão, na verdade, é a comunicação entre elas, os códigos por elas usados é que possibilita isso, e a vaguidão é possibilitada porque eles são, ao contrário. Na B ele diz, vaguidão presente na comunicação possibilita intimidade. Na verdade é o contrário, a intimidade entre os interlocutores do texto possibilita uma vaguidão. Tudo bem? Beleza? Na letra C, que é a correta, comunicação foi estabelecida considerando que as referências feitas são de conhecimento comum aos interlocutores, quer dizer, entre eles se comunicam e isso se dá de forma muito bem, cada um se entende do que cada um quer ou está pedindo ali naquele texto. E na D, linguagem empregada é um exemplo de linguagem utilizada em situações informais cuja comunicação não pode ser estabelecida de fato. Ao contrário, nas comunicações impessoais é que elas são estabelecidas de fato. Então, repara, se eu tenho uma comunicação, ela só é estabelecida justamente porque a gente tem uma linguagem informal e a gente se entende, beleza? Eu sou o professor Diego Amorim, essa foi uma correção aí solicitada pelo Juan, eu achei legal porque o Juan é um cara gente boa e o Juan, tá aí Juan, para todo mundo, deu problema, fala comigo nas redes sociais, vocês têm aqui, ó, por aqui embaixo, aqui, isso. Você tem acesso ao @ professor Diego, as minhas redes sociais e o meu WhatsApp é esse telefone que está aqui, beleza? Aguardo vocês, estamos juntos, valeu, foi massa, tchau, 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 I have to go now.